Olá, está começando a sua edição semanal do Jornal Tele Brasil Notícias, sempre com as informações na medida certa e feita especialmente para você. E nessa edição, vamos abordar os seguintes temas: o aumento da produção em Manaus na fabricação de bicicletas e também das bicicletas elétricas, uma tendência do mercado. Vamos falar também sobre um alerta mundial sobre a meteorologia. A Agência dos Estados Unidos está comunicando o início do El Niño e para todos os países envolvidos se prepararem para essa mudança climática. Vamos também falar aqui do Brasil, uma tradição que é passada de geração em geração há mais de 300 anos. Vamos conhecer de perto o queijo Minas artesanal, uma delícia que você vai acompanhar de perto nesta edição e outras informações. Então, vamos a ela. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos a edição do Jornal Tele Brasil Notícias desta semana falando especialmente sobre a questão de energia elétrica. Porque é constante a busca por fontes de energia menos poluente. E é uma coisa que acontece um avanço em todo o mundo. Vamos apresentar hoje as informações das novas tecnologias que podem ajudar a reduzir justamente essas emissões e mudar também a forma como nós produzimos e consumimos a energia em nosso dia a dia. Vamos observar. Foi somente na década atual que o Brasil começou a apostar pesado na produção dos combustíveis do futuro, como o biometano, o gás feito do lixo. O hidrogênio verde é outro exemplo que se multiplica. Dele são feitos o querosene sustentável de aviação, o e-metanol, o diesel verde, a amônia verde. Os combustíveis do futuro, na verdade, eu diria que são combustíveis do presente. Porque para que a gente possa abraçar essas soluções, essas tecnologias, você tem quem ainda não produz, ou quem ainda não consome, precisa começar a trabalhar hoje para que essas soluções apareçam amanhã. Não se faz uma mudança do dia para a noite. 4 trilhões de reais são previstos para a transição energética no Brasil até 2035. Mas tudo depende de regulamentação. A energia eólica em alto mar, por exemplo, já foi instalada no Rio Grande do Norte, mas ainda não tem autorização para funcionar. No caso da eólica offshore, nós tivemos um marco legal, uma lei que foi aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e agora nós estamos trabalhando internamente aqui no Ministério de Minas e Energia, em conjunto com outros ministérios e outros atores relevantes nesse processo, para estabelecer como que esse decreto que vai regulamentar boa parte do que a lei estabeleceu vai funcionar. 90% da energia elétrica que o Brasil produz já é limpa, em contraste com a média global de apenas 30%, o que reforça nossa vocação para fabricar combustíveis do futuro. Outro atrativo é o mercado nacional de biomassa, restos animais e vegetais usados para gerar energia, como é o caso da cana-de-açúcar, de onde vem o etanol. E por falar nele, um projeto único está sendo desenvolvido em Pernambuco em parceria com uma empresa finlandesa que fabrica motores para termoelétricas. Nós temos aqui uma solução para o sistema, uma solução para o Sistema Interligado Nacional que gera potência e que consome combustível renovável, que é o melhor dos mundos aí para a nossa condição hoje, né? Em vez de queimar óleo diesel, o motor vai queimar etanol. E o mesmo motor poderá ser adaptado para navios. Além disso, está começando no Brasil a produção do etanol de segunda geração, ainda menos poluente, feito do bagaço e da palha da cana, junto com enzimas e processos químicos. Nos carros, o etanol é cada vez mais presente. A lei do combustível do futuro permite que o país possa ter até 35% de mistura do etanol na gasolina. Então, por exemplo, para a gente ter esse percentual de mistura, né, do etanol em 32% na gasolina, eu vou precisar investir em mais plantas, em mais usinas que vão produzir esse etanol a partir da cana-de-açúcar ou do milho.
e fazer com que esse combustível fique disponível para a população. Se todas as termoelétricas passarem a usar etanol, a energia no Brasil vai ser praticamente 100% limpa, num cenário de eletrificação crescente. O Brasil vai ter o primeiro terminal de containers 100% eletrificado da América Latina. Nenhum combustível fóssil vai ser utilizado em equipamentos e veículos. Esta parte aqui já está pronta e as previsões para o começo das operações são para julho. No Nordeste tem muitos players importantes que podem fornecer energia renovável para nós a um custo interessante. Então a eletrificação da frota em terminais de containers faz muito sentido no Brasil. Na pegada de baratear híbridos e elétricos, está sendo instalada no Porto de Suape a primeira fábrica de baterias de lítio do país. Essa produção hoje não existe no Brasil de maneira nacional, então são produtos totalmente importados. E esse projeto, dentro do programa do MOVER, que é o Programa de Mobilidade Verde do governo federal, que incentiva o desenvolvimento da cadeia automotiva, dentro da linha de pesquisa, ele tem como objetivo nacionalizar a produção dessas baterias no Brasil. Mas alguns desafios ainda precisam ser superados. Em São Paulo e no Sul você já tem as estradas mais eletrificadas, mas ainda começa a ser um desafio você sair de Brasília para São Paulo. É possível, mas já é um desafio maior você sair de Brasília para o Nordeste. Então alguns desafios ainda precisam ser superados. Mas toda essa discussão sobre energia limpa e novos combustíveis não faz sentido se a gente não parar de desmatar. No Brasil, as maiores emissões de gases de efeito estufa ainda são consequência disso. No Porto de Suape, em Pernambuco, reflorestar é parte fundamental do processo. Nós temos uma capacidade anual de produção de cerca de 450 mil mudas, todas elas nativas do bioma da Mata Atlântica. E o que a gente produz aqui é voltado à restauração florestal da ZPEC, que é a Zona de Preservação Ecológica de Suape. Se a gente olhar para cá, já dá para ver um pouquinho das copas. Aquilo ali é tudo área. E vamos agora também falar sobre negócios, porque empresários com mais de 60 anos estão aí assumindo compromisso comercial. Sim, os negócios comandados então por pessoas acima de 60 anos já movimentam trilhões de reais por ano aqui no Brasil. E a tendência é justamente do crescimento nesta área. Até 2040, inclusive, cerca de 27% da população brasileira terá mais de 60 anos. Vamos ver nesta reportagem da TVE do Espírito Santo as histórias de aposentados que decidiram empreender e também ajudar a impulsionar a chamada economia prateada. Vamos observar. A economia prateada cresce junto com o Brasil, que está envelhecendo, mas também se reinventando. Prateada vem dos cabelos grisalhos. Economia vem da capacidade de consumo e de empreender de mais de 4,5 milhões de brasileiros e brasileiras. Imagina se todo mundo que mora no Espírito Santo tivesse mais de 60 anos e um negócio próprio. É disso que estamos falando. Quando me aposentei, a sensação do dia seguinte, de você não ter aquela obrigação de sempre, que foi durante anos a mesma rotina, ela me deixou uma angústia. E isso, a necessidade era muito grande de continuar na ativa, mas em alguma coisa que daqui para frente fosse alguma coisa que me realizasse. Ela trocou os relatórios dos Correios pelas formas e criação. Ceramista hoje se realiza, expõe e vende os produtos. Histórias como a da Paula não são exceções, fazem parte de uma geração inteira que decidiu recomeçar. Vamos conhecer agora a história do Sávio. Ei, Sávio, prazer, tudo bem? Igualmente, tudo ótimo. A aposentadoria saiu rápido. Quando viu, estava em casa e cheio de dúvidas. Eu comecei a imaginar, pensei em fazer Enem, ir para a UFES, pensei em viajar, pensei em várias coisas. E aí me veio a cabeça de voltar às origens, que era que a minha família sempre toda, meu pai tinha marcenaria, meus tios, e lá minha juventude foi nesse meio, nesse métier. Foi isso. Sávio escolheu voltar às origens, resgatou a marcenaria aprendida ainda na juventude e transformou madeira, técnica e memória em arte.
Hoje, cria peças decorativas produzidas manualmente, muitas delas feitas a partir do reaproveitamento de madeira. Tem que fazer alguma coisa, tem que sair da inércia, da estaticidade, porque a vida é dinâmica. E ao buscar novos horizontes, você estabelece novas relações. Até 2040, cerca de 27% da população brasileira terá mais de 60 anos. E o que vai definir espaço no mercado não será a idade, serão habilidades, competências, capacidade de adaptação e vontade de continuar aprendendo. No Espírito Santo, mais de 90 mil pessoas acima dos 60 anos empreendem atualmente. Mais de 25 mil são mulheres. Os negócios feitos pelas mãos dos 60 mais movimentam trilhões de reais no Brasil. Especialistas chamam esse novo perfil de desaposentados, pessoas que mesmo após a aposentadoria decidiram entrar no mercado de trabalho, abrir um novo negócio. E eles vêm buscar ajuda, olha, aqui. O que a gente oferece para todos é gestão empresarial, gestão de pessoas, gestão financeira, para que ele possa empreender e prosperar com esse novo empreendimento. Paulas, Sábios e Marílias, como eu, que me encaixo nesse perfil 60+, estamos trazendo uma inteligência emocional que o mercado passou anos ignorando. O futuro do empreendedorismo também tem cabelos brancos. Vamos falar agora sobre uma questão que envolve o mundo, mas também aqui o Brasil. Calor extremo. 120 mil mortes relacionadas ao calor extremo foram registradas no Brasil em 20 anos. Exatamente. Essa informação, inclusive, faz parte de um estudo da Fiocruz sobre o aquecimento global. Vamos conhecer mais de perto outros detalhes sobre esse calor intenso. A maioria das mortes foram registradas entre idosos. Nesses 20 anos, 97 mil pessoas com idade acima de 65 anos morreram no Brasil devido aos efeitos do calor. Dentre as principais causas dessas mortes estão as doenças cardiovasculares e respiratórias. As doenças respiratórias foram também as maiores causas de hospitalizações pelo SUS no período. Entre a população em geral, cresceram os casos de doenças associadas à piora da qualidade do ar, como inflamação das vias aéreas e infecções pulmonares. A gente precisa preparar o nosso serviço, de saúde, principalmente serviço público, que atende diretamente em mais de 70% da população, desde a porta de entrada até o serviço mais especializado, de forma que a gente possa responder eficazmente, de uma forma bem mais efetiva, esses eventos extremos que vão se tornar cada vez mais frequentes e possivelmente cada vez mais intensos. O estudo identificou também que, nesses 20 anos, os eventos extremos foram mais frequentes e duradouros nas regiões norte e centro-oeste. Já com relação à intensidade, a temperatura média ficou mais alta entre o sul e o sudeste. Os cientistas alertam, no entanto, que o aumento da mortalidade associada ao calor extremo não é igual para todos. As altas temperaturas impactam mais a população mais pobre, geralmente moradora de periferias. São brasileiros que vivem em áreas menos arborizadas, sem infraestrutura adequada, que enfrentam maiores deslocamentos e que têm menor acesso a aparelhos de climatização. Vamos agora então falar do uso da tecnologia, como o IA, que fazem aí aumentar a produtividade e rapidez nos negócios, E trazem com isso muitos ganhos para as empresas que utilizam a inteligência artificial como a ferramenta principal no seu dia a dia. E, inclusive, não fica só por aí. Uma pesquisa feita pelo Sebrae mostrou que 99% das grandes e médias empresas estão familiarizadas com a utilização do IA. Empresários, inclusive, apontam que essa tecnologia, em nome da competitividade dos negócios, facilitam muitos acessos. A inteligência artificial não é mais aquela tecnologia que estava restrita às grandes corporações. Hoje, elas estendem-se a todas as empresas e também às pessoas físicas em geral. Vamos observar.
Inteligência artificial não é mais uma tecnologia restrita a grandes corporações. Nas micro e pequenas empresas e até entre microempreendedores individuais, essa ferramenta tem destaque. Por exemplo, na elaboração de estratégias de marketing e de divulgação. Jorge é um dos empreendedores que adotou a inovação. Ele tem uma empresa que atua na área de gestão do comportamento e faz uso da inteligência artificial como aliada. O nosso sistema, só para você ter uma ideia, ele combina 4x4, 24 vezes, que dá milhões de combinações. Então, para um ser humano fazer isso é quase que impossível, né? E a máquina consegue fazer isso em alguns segundos. Muitos empreendedores desconhecem todo o trabalho que pode ser realizado por IA. Quando você não deixa os objetivos claros e não treina os colaboradores para aquilo, há uma tendência da IA não somar tanto com os resultados e parecer que ela não foi uma transformação tão grande. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a preocupação com segurança é a questão mais apontada por empresários sobre o uso da IA nos negócios. Para médias e grandes empresas, a questão é vista com cautela por 35% dos entrevistados. Já entre micro, pequenos empresários e microempreendedores individuais, a cibersegurança é ponto de atenção entre 10% e 12% dos negócios. Para o Jorge, a insegurança e outros riscos podem ser minimizados sem precisar abrir mão das facilidades da inteligência artificial. Uma das maneiras é você não utilizar uma IA, por exemplo, gratuita, em que você não tenha domínio sobre a base de dados. E a outra forma, a outra questão é que o avanço também do hardware está sendo muito grande. Então, é possível que a gente retorne a ter essa base de dados dentro das empresas. Os ganhos trazidos pela IA são percebidos de formas diferentes conforme o porte do negócio. Entre médias e grandes corporações, a questão da produtividade é o benefício mais mencionado, apontado por 42% dos entrevistados. Para micro e pequenos empreendedores, o destaque cai para 22% e entre microempreendedores individuais para 13%. Você precisa saber trabalhar com essa IA, ou seja, pegar os dados que ela te apresenta e trabalhar de forma criativa, trabalhar com uma análise crítica daqueles dados para que aquilo seja uma ferramenta de contribuição, não de substituição. Vamos agora falar então de produção industrial e do aumento da procura, que está impulsionando inclusive a produção lá no Polo Industrial de Manaus, que registra o crescimento de fabricação de bicicletas, inclusive do modelo elétrico. Vamos observar outros detalhes na reportagem da TV Encontro das Águas, uma emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Cada vez mais pessoas têm escolhido a bicicleta para enfrentar os desafios da mobilidade urbana. A tendência aparece inclusive dentro das fábricas do Polo Industrial de Manaus. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, a Abraciclo, a produção ultrapassou 32 mil unidades em março deste ano. Representa alta de 33,1% em comparação com fevereiro e crescimento de 10,2% em relação a março do ano passado. O Polo Industrial de Manaus é o polo de bicicleta do Brasil, né? Então é onde tem a concentração. Isso é super importante para você ter um desenvolvimento tecnológico regional, geração de emprego na Zona Franca, no Polo de Manaus. E é este polo que traz as novidades para o país. Então, todo o desenvolvimento em pesquisa, os testes laboratoriais para garantir a segurança dos produtos. O setor esse ano ele deve crescer acima de 4% versus 2025. O avanço das bicicletas nas ruas ajuda a explicar o aumento desses números na indústria. Quanto mais pessoas enxergam na bike uma opção de transporte, lazer ou atividade física, maior é a demanda por novos modelos. As bicicletas elétricas são hoje o segmento que mais cresce no mercado brasileiro. A produção saltou de 6.800 unidades para 13.600 no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 100%. A indústria vem se atualizando, né, seguindo esse movimento da mobilidade urbana, principalmente quando a gente fala da bicicleta elétrica. Ela veio para realmente ser um item substituto de transporte, de mobilidade.
Apesar dos números positivos, o crescimento do ciclismo urbano ainda depende de investimentos em ciclovias, integração com outros modais e mais segurança para quem escolhe pedalar. Nós temos que ter ciclovias, ciclofaixas seguras, adequadas. A infraestrutura é fundamental para que nós possamos incentivar esse meio de transporte da mobilidade, que é bom para a população e é bom para a cidade, é bom para o meio ambiente. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos agora falar então de mobilidade para as pessoas que têm deficiências e que estão com essa mobilidade reduzida. Para muitas dessas pessoas, conseguir uma corrida por aplicativo ainda é um grande desafio, infelizmente. Lá no Distrito Federal, uma lei cria regras para ampliar essa acessibilidade e também para facilitar a identificação dos veículos que estão aptos a atender esse tipo de público. Vamos observar. O vídeo de um cadeirante que cai na rua após ter uma corrida recusada por um carro de aplicativo viralizou nas redes sociais. E esse não é um caso isolado. A advogada Andréa Pontes, que também é cadeirante, registrou o momento em que o motorista a deixa na rua depois de perceber que ela utilizava cadeira de rodas. Tá bom, vou registrar aqui que o Uber, tá se recusando a me levar. Com o flagra em vídeo e o histórico de chamados daquele dia fornecido pela própria plataforma, Andréa entrou na justiça contra a Uber, alegando que a cadeira de rodas dela é dobrável e cabe em veículos convencionais. Ganhou a causa e vai receber uma indenização de R$12 mil. Um precedente na justiça que pode beneficiar outras pessoas que passam pela mesma situação. Toda pessoa, mesmo que seja privada, mas que presta serviço público, ela não pode escolher quem ela quer transportar. Olha, essa pessoa que tem deficiência eu não vou transportar. Isso não existe. Isso é um ato de extrema discriminação. Ninguém tem uma deficiência porque quer, porque escolhe, né? Então a gente tem que coibir isso e tolir esse tipo de atitude com toda a força possível. Para tentar reduzir situações como essa, o Distrito Federal aprovou em dezembro do ano passado uma nova lei voltada ao transporte por aplicativo. A norma obriga as plataformas a identificar veículos aptos a transportar equipamentos como cadeira de rodas ou andadores, oferecer treinamento aos motoristas e disponibilizar canais para denúncias de recusas indevidas. Mas essa discussão não acontece apenas no Distrito Federal. Apesar da lei brasileira de inclusão proibir a discriminação contra pessoas com deficiência, projetos em tramitação no Congresso Nacional buscam criar mecanismos específicos para ampliar a acessibilidade e evitar recusas de atendimento nos aplicativos de transporte. Quando o aplicativo ele regulamenta isso e ele diferencia essa categoria, o motorista que se cadastra nessa categoria, ele não vai poder se recusar de levar esse passageiro com deficiência que tenha que transportar a cadeira de roda, um andador ou outro equipamento. Por quê? Porque se ele se recusar, ele vai estar infringindo a lei e aí a gente entra até nas questões criminais, como discriminação, um crime de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Para Andréa, além de combater a discriminação, também é preciso criar incentivos para que mais motoristas estejam dispostos a atender passageiros com deficiência. A minha cadeira de rodas ela vai exigir um pouquinho a mais de tempo do motorista. Então ele teria uma remuneração um pouquinho maior dentro da dinâmica do aplicativo e eu, pessoa com deficiência, continuo pagando a mesma coisa. É só o percentual, né, que o aplicativo repassa para o motorista que teria essa diferenciação. Eu acredito que seria uma boa saída. E vamos agora então falar de pessoas desaparecidas, mudando um pouquinho de assunto, porque foram registradas 85 mil pessoas desaparecidas no Brasil no ano de 2025. Muito embora a maioria dos casos seja solucionado, milhares de famílias ainda buscam por respostas, justamente buscando fortalecer a localização
E a resposta a essas famílias e a identificação dos desaparecidos, o Ministério, inclusive da Justiça, lançou novos protocolos e promoveu um seminário com especialistas e familiares em conjunto. Vamos observar. Para quem tem um familiar desaparecido, o tempo parece não passar. A espera por uma resposta pode durar dias, meses ou até décadas. Quando falamos do desaparecimento, não falamos apenas de números ou estatística. Falamos de vidas interrompidas, de histórias sem resposta e de famílias que convivem diariamente com a incerteza. O desaparecimento é uma das experiências mais dolorosas que uma família pode enfrentar. Não há despedida, não há explicação, não há encerramento, há apenas perguntas que acompanham mães, pais, filhos, irmãos e amigos todos os dias. Foi pensando nessas famílias que o Ministério da Justiça reuniu autoridades, especialistas e parentes de desaparecidos para discutir formas de tornar as buscas mais rápidas, eficientes e humanizadas. Durante o encontro, foram lançados materiais para fortalecer a rede de busca em todo o país. Entre eles, uma cartilha que orienta a atuação imediata de policiais militares e guardas municipais nos primeiros momentos após o desaparecimento, período considerado decisivo para as investigações. Também foram apresentadas diretrizes para os órgãos estaduais responsáveis por coordenar esses casos, e um estudo inédito sobre pessoas falecidas que ainda aguardam identificação nos institutos médicos legais brasileiros. A proposta é integrar instituições, aprimorar os processos de identificação e reduzir a espera de quem convive diariamente com a angústia de não saber onde está um ente querido. O que a gente espera é um compromisso para que a espera não seja interminável, para que a busca não seja solitária, para que a dor não seja invisibilizada. Esse é o nosso compromisso, é a nossa esperança equilibrista que assumimos hoje com as tantas Marias e Clarices do Brasil. Vamos também abordar a questão das bets, porque tem muita gente que aproveita a Copa para tentar ganhar dinheiro com apostas. Mas observe bem que foram anunciadas novas medidas para combater as bets ilegais. Agora, por exemplo, os valores arrecadados na fiscalização vão para o Fundo de Segurança Pública para enfrentar o crime organizado. Vamos conhecer mais de perto esse outro detalhe. É isso mesmo. Hoje o presidente Lula publicou um decreto em que ele prevê o congelamento de bens de empresas que operavam bets ilegais. Esses valores vão ser utilizados aí para financiar o Fundo Nacional de Segurança Pública e combater as próprias bets ilegais e também o crime organizado. O bloqueio vai funcionar da seguinte forma: o Ministério da Fazenda vai identificar uma bet legal, notificar as instituições financeiras que terão um prazo aí de 24 horas para congelar os valores e também interromper novas transações. Depois, o Banco Central vai ser acionado e em até 48 horas vai supervisionar a operação de bloqueio de contas e dos recursos. Segundo o Ministério da Fazenda, já foram identificadas 37 instituições financeiras que operam recursos de mais de 40 mil sites e aplicativos de apostas ilegais. Todos esses sites já foram derrubados pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Além desse congelamento de recursos, instituições financeiras e influenciadores digitais que fizerem propagandas de bets vão ser responsabilizados. Eles vão ter que pagar aí junto com as empresas por parte dos prejuízos. Para a gente ter uma ideia, atualmente 25 milhões de brasileiros fazem apostas em sites de bets ilegais, que já representam 50% de todo esse setor. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a decisão da terceira turma, que inclusive invalida empréstimo contratado por analfabeto em caixa eletrônico. Vamos conhecer mais esse outro detalhe jurídico, que é bastante importante para muitas pessoas. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça invalida empréstimo contratado por pessoa analfabeta em caixa eletrônico.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que contratos bancários firmados em nome de pessoas analfabetas em terminais de autoatendimento, como caixas eletrônicos, são nulos. O colegiado entendeu que o uso de cartão e senha, assim como o recebimento dos valores, não substitui as formalidades exigidas pelo Código Civil para a validade de contratos celebrados por analfabetos. O caso começou após um aposentado identificar descontos indevidos no benefício previdenciário. Ele entrou na justiça para pedir a anulação dos contratos, a devolução dos valores cobrados e indenização por danos morais. Em primeira instância, os pedidos foram parcialmente aceitos, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais validou as contratações realizadas por canais digitais, ao entender que o uso de cartão com chip e senha pessoal era equivalente à assinatura digital do correntista. Ao recorrer ao STJ, o consumidor alegou que os contratos eram nulos, por não observarem as formalidades exigidas para pessoas analfabetas. O relator do caso, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a pessoa analfabeta tem plena capacidade para praticar atos da vida civil. No entanto, para a validade de contratos escritos, a lei exige garantias específicas, como a assinatura-rogo e a participação de 2 testemunhas, para assegurar que o contratante compreenda o conteúdo do negócio e manifeste sua vontade de forma segura. Segundo o ministro, essas exigências não deixam de existir apenas porque a contratação foi feita em ambiente digital. Ainda segundo o ministro, o fato de o dinheiro ter sido disponibilizado ou utilizado pelo consumidor não é suficiente para validar negócios jurídicos firmados sem o cumprimento das formalidades legais. Por unanimidade, a terceira turma declarou a nulidade dos contratos e determinou a devolução dos valores descontados do consumidor. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar agora de inovações tecnológicas sobre a impressão 3D, que inclusive tem ampliado o acesso a tratamentos e a reabilitação. No Seminário Nordestino foi tratado desse assunto. Inclusive, um projeto que está ligado à Universidade Federal do Vale do São Francisco produz órteses, próteses e outros dispositivos que são personalizados para os pacientes do SUS. Após um acidente de trabalho, a doméstica da Alcimar teve os movimentos do antebraço comprometidos. Durante o processo de recuperação, ela precisou usar 2 órteses produzidas em uma impressora 3D na Policlínica do Hospital Universitário da Univasf, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. Estava andando e escorreguei e caí. Com 20 dias que eu comecei a usar a órtese, teve grande avanço. Os dispositivos fazem parte do projeto Rede Nova, desenvolvido há cerca de 4 anos por pesquisadores e profissionais do HU Univasf. A iniciativa aplica a impressão 3D na reabilitação de pessoas atendidas pela unidade, que recebe pacientes de 53 municípios da Bahia e de Pernambuco. Trazer a solução que é de baixo custo, que pode ser de um acesso cada vez maior, mais impactante e abrangente para o território, para a gente atender as demandas aqui da região no que tange à saúde. Os usuários são encaminhados pelas equipes médicas e passam por avaliação multiprofissional. Depois é realizado o escaneamento da área afetada. Com base nas imagens, a equipe cria um modelo personalizado utilizando filamentos, pequenos fios de material plástico que servem de matéria-prima para a impressão 3D. Em seguida, são feitos os ajustes necessários. A gente vê que muda a vida desse paciente. Então, hoje, os pacientes egressos todos retornaram ao mercado de trabalho. Isso para a gente é fascinante, a gente fica muito feliz com isso. Estabelecer esse contato com os estudantes, graduação, pós-graduação, para desenvolvimento desses projetos, para gerar esses diversos produtos, todos voltados para o atendimento desses pacientes no ambiente hospitalar. Além das órteses e próteses, o projeto também desenvolve réplicas de estruturas do corpo humano usadas no planejamento de cirurgias. Os dispositivos são ofertados gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Eu acredito que é essa a função, dessa responsabilidade social que a universidade tem
e que o Sistema Único de Saúde está para poder oferecer, né, assistência, um sistema gratuito e que possa ser universal para todos. A ação reúne 50 pesquisadores, profissionais e estudantes de diferentes áreas. A equipe pretende captar novos recursos para expandir as atividades. Vamos agora então abordar a questão de estudos, porque um estudo realizado no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, está revelando uma mudança histórica no combate às doenças infecciosas na infância. E a pesquisa está mostrando que depois de décadas, a queda, as mortes de criança por doenças, segundo a Provenis, inclusive por vacinas, chegam a 0 na unidade a partir de 2015. Vamos conhecer esse fato, que é bastante interessante. A Roberta e o Douglas mantêm a carteira de vacinação da filha atualizada. Com apenas 1 ano e 5 meses, a pequena Clarice já tomou quase 30 imunizantes. É uma responsabilidade muito grande manter a caderneta toda certinha e para a saúde dela também, né, para prevenir as doenças, ou se caso porventura vier a doença, não vier com tanta brutalidade, né? Tomar vacinas ajuda a reduzir os índices de hospitalizações e mortes em crianças. A informação faz parte de um estudo inédito desenvolvido no Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A pesquisa foi publicada na Revista Internacional sobre Doenças Infecciosas Acta Trópica. O estudo analisou registros de internações pediátricas por doenças infecciosas na unidade ao longo dos últimos 60 anos. Durante o período, foram registrados quase 800 óbitos em crianças de 0 a 10 anos associados a doenças que são preveníveis por vacina. Mais de 70% dessas mortes tiveram como causa o tétano, a meningite, a difteria e o sarampo. A pesquisa mostra ainda que 86% desses casos fatais aconteceram nas 2 primeiras décadas do estudo. Estudos como esse precisam ser divulgados porque eles provam, né? É a prova de que isso é real, né? Todo mundo sabe ao longo dos anos que vacinas salvam vidas, mas a gente tem a prova de um reflexo de que acontecia em um grande hospital em Niterói e que, consequentemente, era o reflexo do que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Nos últimos 30 anos, o número de óbitos de crianças registrados no hospital por doenças que podem ser prevenidas por vacinação foi diminuindo e chegou a 0 a partir de 2015. O motivo, segundo os pesquisadores, foi a intensificação do Programa Nacional de Imunizações. Criada na década de 1970, a política pública do Ministério da Saúde garante acesso gratuito e universal a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Um programa para funcionar, ele precisa de oferecimento de vacinas. O Brasil oferece o acesso à vacina e a consciência. À medida que você consegue vacinar muita gente, essas doenças vão diminuindo. Vamos falar agora de uma previsão aí de mudanças climáticas e outros acontecimentos em todo o mundo. A NOAA, a Agência Meteorológica dos Estados Unidos, esteve confirmando e já confirmou o início do El Niño. De acordo com os cientistas, o evento pode ser um dos mais intensos já registrados. Vamos acompanhar essas informações. A temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial atingiu os níveis necessários para caracterizar o El Niño. Agora a atmosfera começa a responder a esse aquecimento e a combinação entre oceano e atmosfera tem impactos diretos no clima do planeta. A confirmação veio acompanhada de um alerta. Segundo os cientistas, o evento pode ser muito forte e aumentar o risco de fenômenos extremos, como enchentes, ondas de calor, secas e queimadas. O El Niño deve se fortalecer ao longo do segundo semestre e atingir o pico entre novembro deste ano e janeiro de 2027, durante o verão no hemisfério sul. No Brasil, o
fenômeno pode intensificar eventos extremos. No último ciclo, o país registrou enchentes históricas no Rio Grande do Sul, seca severa na Amazônia e grandes incêndios no Pantanal. O que nós estamos vendo é que esse El Niño, ele deve ser forte e até muito forte agora no segundo semestre, principalmente batendo recordes, setembro, outubro e novembro. Então, todo o sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem que se preparar muito para uma possibilidade de muitas chuvas. Vamos agora então mudar de assunto, falar de Manaus. O Festival de Parintins também é tema de aprendizado. Uma escola especializada em toadas dos bois bumbás ganha novos significados. Tudo isso porque, ao serem adaptadas para justamente a língua brasileira de sinais. A reportagem é da TV Encontro das Águas. Vamos observar. O som das toadas podem ser uma das marcas do Festival de Parintins, mas aqui é o movimento das mãos que dá vida às canções. Na Escola Estadual de Atendimento Específico Maiara Redman Abdel Aziz, os alunos aprendem a interpretar toadas dos bois Caprichoso e Garantido por meio da língua brasileira de sinais. O trabalho começa com a tradução das letras para Libras, mas o desafio vai além das palavras. É preciso adaptar expressões, símbolos e sentimentos presentes nas toadas para que a mensagem seja compreendida de forma visual pelos estudantes. Enquanto aprendem os sinais, os alunos também conhecem personagens, lendas e tradições que fazem parte do universo do boi bumbá. As toadas ganham forma nas mãos dos alunos e mostram que a inclusão também pode ser construída através das raízes amazônicas. Nas aulas, eles acompanham os sinais, reproduzem os movimentos e participam de apresentações coletivas inspiradas em toadas que marcam o Festival de Parintins. O projeto também ganhou destaque nas redes sociais ao mostrar uma forma diferente de vivenciar a cultura popular amazonense. Aprender o sinal de Manaus, de Amazonas, aprender coisas do nosso cotidiano faz com que o ensino fique mais acessível, porque são coisas que a gente vai aprender todos os dias. Eu aconselho muita gente a fazer também, querendo ou não, são muitas famílias que precisam lidar todo dia com esse tipo de necessidade, que é atender uma pessoa com deficiência. O projeto aproxima estudantes surdos e ouvintes em uma tradição que faz parte da identidade amazonense. A partir do momento que viralizou, a procura pelo curso de Libras aumentou e os alunos têm dado vários relatos de que todo mundo quer aprender e eles vão repassando os sinais que eles vão aprendendo. A gente fica muito feliz por saber que os alunos estão divulgando, estão propagando, compartilhando conhecimento. Entre sinais, ritmos e emoção, as toadas ganham novos significados dentro da escola. Uma experiência que mostra como a cultura popular pode fortalecer a inclusão, estimular o aprendizado e reforçar o sentimento de pertencimento entre os alunos. Vamos também falar um pouquinho da Copa do Mundo, porque no clima da Copa do Mundo de futebol, um tema de uma exposição na zona oeste de São Paulo está ali mostrando, traz o olhar de 23 fotógrafos brasileiros sobre esta paixão nacional que é o futebol. Vamos acompanhar. Pode ser na rua, no terreno baldio, num campo improvisado ou num grande estádio. O futebol se reinventa no simples, no íntimo. Quem visita esta exposição é convidado a passear por esse universo de sonhos que tanto move o brasileiro. As imagens nos levam a sentir a magia retratada em cada drible, da emoção de uma pelada de várzea ao brilho nos olhos de cada grande ídolo. De Pelé a Marta. Algumas fotos de grandes momentos do futebol brasileiro, como a histórica imagem de Cafu levantando a taça do Penta, em 2002. A foto é de Paulo Pinto, hoje na Agência Brasil, que relembra a emoção daquele momento.
Eu acho que isso aí foi o ápice da carreira, né? Eu acho que aquilo que a gente sonha, que eu acompanho, graças a Deus, desde a primeira Copa que eu assisti, que foi televisionada, foi de 1970. Felizmente eu pude realizar o sonho de fazer o Brasil levantando a taça. Eu acho que isso não tem preço, né? Para quem passava pela exposição, foi uma oportunidade de conhecer o autor da imagem e buscar inspiração para um hobby antigo. Felicidade muito grande de ver um grande fotógrafo. Quem sabe no meu sonho eu chego perto. Para Paulo, que é filho de jogador de futebol, ter a oportunidade de estar em tantas Copas do Mundo é mais do que uma honra. A gente também sente emoção, não como um torcedor assim que está aquilo ferrenho, não, mas sente a emoção de uma vitória, de um lance perdido, a gente sente isso dentro do campo. E a gente procura retratar isso e passar para o pessoal de fora aquilo que a gente está sentindo. Eu acho que essa é a recompensa quando a foto está aqui exposta. Vamos agora falar de uma relíquia, o jornal Pasquim, que durante mais de um ano, São Paulo e Rio Grande do Sul tiveram edições locais do jornal alternativo, o famoso Pasquim, criado lá no Rio de Janeiro, inclusive no período da ditadura militar. Porém, agora, esses exemplares acabaram de chegar ao universo digital, servindo de fonte para quem quiser conhecer a história daquele período ou daquela época do país, contadas com muita irreverência. Vamos aí acompanhar esta reportagem. Caricaturas e charges que satirizavam políticos e comportamentos da época, textos críticos e debochados, entrevistas antológicas. Com essa fórmula e um time de jornalistas e cartunistas de peso, o Pasquim marcou o jornalismo alternativo do final dos anos 60 e de toda a década de 70. A arma ao riso, o alvo à ditadura militar. Difícil de mencionar para quem está vivendo hoje nesse mundo comandado por redes sociais, que não tem esse peso à imprensa inscrita mais, muito menos, né, tinha, digamos assim, relevância qualquer coisa que não fosse a imprensa escrita no tempo da ditadura, quando era proibido falar de uma porção de coisas. Em 1986, a marca já não tinha a mesma relevância, mas ainda era importante. Foi nesse período que ela ganhou o sotaque gaúcho e paulista. Em plena abertura política, dois jovens jornalistas, Paulo Marcum e Flávio Braga, assumiram a tarefa de comandar versões do tabloide na capital paulista e em Porto Alegre. O Jaguar me procurou na TV Record e falou, olha, eu estou querendo fazer uma série de franquias do Pasquim e tal, eu queria saber se você topa. E eu imediatamente me entusiasmei pela ideia, porque eu tinha crescido lendo o Pasquim. Eu li, né, nas matérias, né, tal, que estava surgindo na Bahia, estava para surgir em São Paulo. Eu digo, opa, tem que surgir aqui em Porto Alegre, tem que ter em Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul, no Sul. As edições regionais do Pasquim misturavam temas e notícias locais com material produzido pelo Pasquim original. Também eram locais os profissionais de desenho e texto. Agora, exatos 40 anos depois, essa história toda passa a ser contada em meio digital. As 114 edições regionais do tabloide podem ser consultadas online, assim como os mais de 1000 exemplares do Pasquim original. É só botar o Pasquim, Biblioteca Nacional Digital. Pronto. Aí você se divirta, pesquise, leia, veja história. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias essa semana está chegando ao seu final. Mas antes, vamos abordar aí a questão de uma tradição que é passada de geração em geração, e tudo há mais de 300 anos. E essa tradição faz do queijo Minas artesanal, da região do Cerro, um patrimônio cultural e também uma importante fonte de renda para aqueles moradores daquela região. Vamos observar. A estrada que leva à região do Cerro é sinuosa e exuberante. Ela cruza a Serra do Cipó, onde os dois biomas se encontram. São 250 quilômetros da capital mineira Belo Horizonte até o nosso destino Santo Antônio do Itambé.
Ali, na base da Serra do Espinhaço, a gente encontra a Cristiane Brandão. Ela é produtora do queijo Maria Nunes, medalha de ouro na França em 2023. Eu brinco que eu não escolhi o queijo me escolheu. Nasci na roça, meu pai trabalhava com produção de queijo, meu avô, meu bisavô, tataravô, eu sou a 5ª geração produtora na família. O queijo Maria Nunes segue a tradição dos modos de fazer o queijo Minas artesanal, uma prática que chegou ao Brasil com os portugueses e em 2025 ganhou da Unesco o reconhecimento de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. A Fazenda Maria Nunes faz parte da Rota do Queijo da região do Cerro, que busca valorizar a produção, fortalecer o comércio e ampliar o turismo. Você vem, tira o leite comigo, faz o queijo comigo e a gente vive essa experiência aqui, por exemplo, durante o dia, e a gente pode conhecer a região, uma cachoeira aqui de Santo Antônio do Itambé. A região do Cerro é rodeada por belas paisagens, parques ecológicos e cachoeiras de tirar o fôlego. Uma delas é a Cachoeira do Lajeado, que fica no município de Milho Verde e é conhecida por suas águas mornas e pelo fácil acesso. É só um filetinho de água que desce de mansinho, mas chega bem aqui, ganha força e corta a rocha para formar logo ali na frente a cachoeira que é conhecida aqui na região como Cachoeira da América do Sul, por causa do formato da prainha lá embaixo. E a partir do momento que você vem, vive essa experiência, você vai levar isso e vai valorizar, e aí as nossas tradições não vão morrer. Então esse trabalho é muito importante. E com essa última informação turística e também de tradição, o Jornal Tele Brasil Notícias da semana vai ficando por aqui, agradecendo desde já a sua audiência em qualquer parte do mundo. E lembrando que você revê as nossas informações através do site, que é o telebrasilnoticias.com.br, ou então através do @Jornal Tele Brasil Notícias. Temos também o Facebook, a Hora da Notícia Rádio e TV, onde você acompanha outros detalhes e outras informações. Queremos agradecer todo o trabalho técnico de nossa equipe e estaremos de volta na semana que vem com mais informações no Jornal Tele Brasil Notícias. Até lá! Tele Brasil Notícias.